Olá, jovens. Espero que estejam bem, lavando bem as mãos, usando álcool em gel e tomando banho. Enfim, espero que estejam bem. Bom, hoje nós começamos o segundo bimestre, a disciplina de História, certo? Esse bimestre tem 5 temas. Basicamente, nós vamos estudar Grécia, da formação à influência para o mundo moderno, mundo contemporâneo. Mesma coisa em relação a Roma. E por último, os povos germânicos, chamados de bárbaros pelos romanos, né? E que deu pano para manga para muito debate. Debate que a gente viu no finalzinho da última aula sobre surgimento da civilização e tal. Enfim, a gente retoma depois. Bom, o tema de hoje é esse primeiro aqui, a formação do mundo grego. Grécia Antiga, um tema legal, tema da hora. Para falar sobre a formação da Grécia, aí a gente vai tocar em 3 aspectos aí. Nós vamos analisar 3 aspectos. O primeiro, um aspecto geográfico, né? Onde surgiu a Grécia? O que havia naquela localidade e como isso interferiu na sociedade grega, na formação da sociedade grega antiga, né? A Grécia clássica, no caso. 2, unidade cultural. Ao mesmo tempo que eram sociedades esparsas, cada uma com modelos de organização próprios, com uma política específica, enfim, com características próprias, o que explica a unidade do povo grego de modo geral? Se eram cidades-estado independentes, autônomas e até autossuficientes, por que elas se uniam? O que fazia elas estarem juntas e se entenderem enquanto nação? Vamos ver isso também, certo? E por último, vamos ver as instituições, né? As estruturas que os gregos organizaram para se organizar, né? Ficou redundante, mas assim, como que eles organizaram a vida política, a vida econômica, né? Inclusive conceitos esses que foram criados pelos próprios gregos, a gente vai ver também. Firmeza? Primeiro, lá, localização e território. Alguns mapinhas aí. Primeiro, onde está a Grécia? Né? Tá aqui, onde aponta a seta, né? É bom esse mapa porque a gente se situa, né? Nós estamos aqui, ó, Brasil, né? América do Sul, América, Oceano Atlântico, África, e aqui tem o Mar Mediterrâneo, né? Não se esqueçam, né? Mediterrâneo, meio terra. É o mar, um dos mares mais importantes do mundo, porque ele está situado justamente entre 2 territórios muito importantes, né? Que é o norte da África, o sul da Europa e o Oriente Próximo, né? Entre 2 territórios que é a África e a Europa. Próximo, aqui, um mapa que apresenta para a gente, assim, dentro do que é a Europa, onde é que está situada a Grécia, né? Nós vemos aqui o território dela, beleza? Ela é um território muito difícil. A gente vai ver isso na próxima imagem. Tá. Localização. Entendemos, né? Onde está a Grécia no mundo, onde ela está na Europa. Agora, como é esse território? Né? Um território acidentado. Vejam, né? Aqui tem um mapa topográfico, então ele mostra essas partes mais claras, mais amarelas e tal, como terrenos rochosos, né? Acidentados, montanhosos, enfim. E a parte verde, territórios agricultáveis, ou seja, onde é possível produzir tanto o alimento quanto criar animais, né? Beleza? Então a gente percebe que a quantidade de território agricultável, território fértil, é pequeno. Tem poucas terras aqui que são aproveitáveis. Então isso cria um problema, mano. Já ficou embaçado logo de saída para os gregos, porque, os caras não podiam produzir o excedente. Lembra do excedente produtivo? Aquilo que as pessoas produzem para além, né, para gerar mais ócio. Então, isso foi um fator importante para a formação das
cidades-estado que a gente vai ver lá para frente. Segundo, é um terreno bastante acidentado, com um arquipélago aqui, podemos dizer, e com o terreno grego está inserido dentro do mar Mediterrâneo, por causa da Grécia também, porque ele está todo ele inteiro, né, tirando essas divisas aqui no norte, todo ele está no mar Mediterrâneo. Né? Então isso provocou para a Grécia o desenvolvimento do comércio, né, da navegação e do comércio, e posteriormente a colonização de outros territórios, para daí sim a Grécia conseguir a produção agrícola, a criação de animais. Certo? Beleza? Vamos aí. Próximo. Bom, agora a forma, né? Como se forma o território grego, a gente divide em três, né? Portanto, em três Grécias. Aqui embaixo estão descritas, né? A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Continental é o pedaço da Grécia que está junto com o continente europeu. Né? Dá para ver melhor na de cima aqui. Ó. Essa parte aqui, ó, né? A parte continental. A parte peninsular é essa parte que ela está se descolando do continente. Você percebe que parece que, né, como o país parece que está quebrado, né, o território, tem uns pedaços que se soltaram do continente, mas não totalmente, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tem um istmo, uma espécie de istmo que está conectando esse território com o continente ainda. Então, isso é quase uma ilha, isso aqui, né? A não ser por esse pequeno pedacinho de terra que liga, né? E aí tem, por último, a Grécia insular, que é a Grécia das ilhas, né? Insular, quando vocês verem essa palavra, você entender que é um arquipélago, um conjunto de ilhas, ilhotas e por aí vai. Beleza? Certo? Então, para resumir essa parte mais simples, continente é a parte que está totalmente colada a um todo maior, né? A Grécia continental, aliás, colada ao continente. Insular, totalmente descolada do continente, ou seja, são ilhas, né? E a peninsular está no meio do caminho, né? Bom, segundo ponto é esse aí, unidade cultural. O livro mais importante da história da Grécia, que é a Ilíada, né? A Ilíada e a Odisseia, ambas escritas por Homero. Homero foi considerado o primeiro historiador, a primeira pessoa que decidiu escrever a história dos povos. Até hoje não se sabe se ele era uma pessoa, se ele era uma escola, se ele era um conjunto de pessoas dedicadas a escrever a história dos povos da antiguidade, mas o que a gente sabe foi a primeira iniciativa nesse sentido. Né? Então, o primeiro historiador, primeiros historiadores, primeiras historiadoras, primeira instituição de ensino e escrita da história, enfim, né? A Ilíada, ela narra quase todos os mitos gregos que a gente conhece. E ela fala do mito, um dos principais, o mito fundador da Grécia, da nação grega, que é o mito de Paris, que vai desembocar lá na Guerra de Troia. Deus deu uma festa lá no Olimpo. Né? O Olimpo, vocês sabem, é a cidade dos deuses, né? Mas ele não queria, ele convidou todos os deuses, mas ele não queria chamar uma deusa, a deusa Discórdia, que no nome já denuncia quem ela é e explica automaticamente porque que Zeus não queria ela na festa. Mas a Discórdia era teimosa, mano. A Discórdia era malandra, meteu conseguiu plantar discórdia na festa da seguinte forma: ela entrou um pouco antes lá, disfarçadamente, tinha ninguém vendo, deixou um pomo de ouro em cima da mesa. Pomo é uma fruta, um pêssego, né? Tipo uma espécie de pêssego. Ela deixou em cima da mesa um de ouro, escreveu assim, um bilhete: para a deusa mais bela. E saiu fora, mano. Pronto, ali the bomb has been planted, né?
Ou seja, a treta foi plantada. Aí chegou a Afrodite, falou: a deusa mais bela é para mim. Na hora que ela ia pegar a maçã, chegou a Atena falando: não, senhora, eu sou a deusa mais bela. A Hera falou: não, não, que isso, eu sou a deusa mais bela. E começou uma treta. As três começaram a, decidir, né? Chamar para si o título de deusa mais bela. Zeus ficou muito preocupado, especialmente porque uma das deusas era Hera, sua esposa. Chamou o Hermes, falou: Hermes, alguém tem que decidir, alguém de fora tem que decidir. E o Hermes propôs: não, então vamos chamar um mortal, né? Porque se um deus decidir, a guerra vai continuar do mesmo jeito aqui, essa festa vai virar um pandemônio. Ok. E aí o Zeus mandou o seu filho, né, o Hermes, o seu primogênito, ir atrás de um mortal. E o Hermes tomou o pomo de ouro das deusas e entregou para esse rapaz aqui chamado Paris. Né? Fala: Paris, você vai decidir. Você é que decide qual das três é a mais bela e você vai entregar o pomo de ouro. E deu para ele um tempo para pensar. Enquanto isso, as deusas apareceram, cada uma delas num momento diferente para o Paris. A Hera, vocês vão lembrar daquela questão lá do sagrado feminino, né? A Hera, ela é não só a esposa de Zeus, mas ela é a deusa da maternidade, a deusa das mulheres do lar, do cuidado doméstico, enfim. Isso tem uma ligação lá com o sagrado feminino e com a terra também. Né? Ela também era a deusa que tomava conta dos territórios. Ela chegou para o Paris e falou: Paris, se você me escolher, você será dono de toda a Trácia, que é um território grego muito grande lá e tal, fértil, né? Um verde, né? Dentro do mapinha dá para ver lá. E durante toda a sua vida e as próximas 3 gerações, você não passará por nenhuma guerra e toda a Trácia sob o seu comando, do seu filho, neto e bisneto, será próspero. Parece já quis escolher, mas ele resolveu esperar. E aí chegou Atena. E Atena disse: Pares, se você me escolhe, você será o rei mais poderoso de toda a Grécia. E durante todo o tempo em que durar a sua vida, você derrotará todo e qualquer exército que desafiar. E nunca será derrotado. Pares já regalou o olho e falou: eita, mano, e agora? E agora? Guerra ou paz, paz ou guerra? Aí chegou a Afrodite. E a Afrodite disse: Pares, se você me escolhe, eu te dou o coração da mulher mais bonita de toda a Grécia. Pá. Aí você imagina o que o Paris escolheu, né? Olha para essa imagem, ó. A cara de putão desse cara. O que ele escolheu? Né? Escolheu Afrodite. Aí você pensa: pô, mas que burro, né, mano? O cara podia ser rico, podia ser forte, escolheu casar com a mina mais bonita. Aí entra o elemento Afrodite, né? A gente não pode esquecer que Afrodite é a deusa da beleza e da sensualidade, e isso seduziu muito mais os olhos do que a inteligência do Paris, né? Muito mais o coração do que a razão. Nessa, quem saiu ganhando foi a Afrodite, né? Enfim, aí a Afrodite chamou lá o Eros, né? O Cupido, filho dela, inclusive, e pediu para ele atingir uma flecha no coração de uma mulher chamada Helena. Daí o fato de os gregos nunca, assim, eles não se consideravam gregos, eles se consideravam helenos. No mundo antigo, um grego ele era um heleno. A gente já vê por quê. A Helena recebeu a flecha de Eros e se apaixonou se apaixonaria, né, pelo Paris no momento em que o visse, né? Então Paris decide ir até atrás da sua recompensa, mano, né? E foi atrás. A recompensa dele é uma mulher, Helena, que quando bateu o olho nele falou: uau, que homem! E foi atrás, né? E havia um crush ali, deu um match e foi.
E aí tem esse quadro aqui, né, do Gavin Hamilton, chamado O Rapto de Helena, que foi um rapto, mas não foi. Por quê? Porque antes disso tudo acontecer, a Helena, como ela era muito gata, velho, tipo assim, a mina, nossa, os caras tipo, faziam homenagem pra ela direto, assim, sabe? A mina era demais, meu, assim, só de olhar, os caras já ficavam assim, tá, nossa, mina, cara. Tá, nossa, que mina demais, velho. E aí tinham 12 reis, 12 líderes de 12 cidades e estado gregas que estavam começando uma guerra para disputar o casamento com ela e tal. E aí a Helena falou, mano, esses caras, velho, saco, que saco. Falar com o pai dela, falou, pai, mano, sem maldade, mano, eu não quero casar com esses caras não, velho. Aí eu falava, ó, meu, é o seguinte, tenho relações políticas com eles, tá? Falei, então, ó, eu que vou escolher, pelo menos. Tá bom. E aí, o pai dela fez um acordo com esses 12 caras e disse o seguinte, olha, minha filha vai escolher com quem ela se casa. E os outros 11 não escolhidos vão assinar aqui um acordo se comprometendo em defender o casamento da minha filha com quem ela escolher. E todos decidiram, ok, tudo bem. Então, ok. Então, a gente é melhor, ela vai escolher, é justo, né? E aí ela escolheu um homem chamado Agamenon, que ela olhou assim, mais ou menos, é forte, poderoso, é meio feinho. Ah, mas dá pro gasto. Vai esse aí mesmo, é o que tá tendo, né? Só que aí na hora, né, tava rolando lá os preparativos pro casamento, o Paris apareceu e já era, mano, deu match, mano. E ela, mina, assim, não foi, quando é que ela foi raptada, né? Ela foi, tá, puta, que homem, aí foi. Só que, como toda aquela, o evento estava preparado para o casamento, então aquilo foi considerado um rápido. O Paris, que era troiano, leva a Helena para Troia, e aí tem início a famosa Guerra de Troia. E aqui entra um elemento interessante que é justamente o que une, né, para a gente começar a responder a pergunta inicial. O que uniu os gregos? O inimigo comum. Em geral, a identificação do sujeito com a nação, ou a identificação cultural com uma coletividade maior, que se chama nação, né, na maioria das vezes, tem a ver com a eleição de um inimigo comum. Ou seja, as pessoas se reconhecem sendo algo, ao mesmo tempo que se reconhecem não sendo algo, né? Ou seja, o reconhecimento de um elemento cultural é, ao mesmo tempo, o não reconhecimento de outros elementos culturais. E a guerra cumpre um papel importante nesse sentido. Certo? Então, assim, o que unificou os helenos foi um agente externo, né, que, vamos dizer assim, causou um ultraje, um desrespeito contra os gregos. Como assim? Um troiano que ele pensa que ia vir aqui roubar um grego? Né? Então, nesse momento, os gregos que tinham tretas entre si, resolvem que não. Agora, esse cara não feriu só o Agamenon ou o rei espartano porque roubou sua filha. Não, ele feriu a Grécia toda, mexeu com todos. Né? E aqui tem uma peça de argila, de terracota, né? Que mostra o final da Odisseia, né? Que é o final, a Ilíada é o início, é o que leva a Guerra de Troia a começar, o desenvolvimento da guerra, e a Odisseia, final da guerra, o retorno do Odisseu para casa, certo? Enfim, entram lá o Aquiles, Ulisses, figuras mitológicas importantes, mas aqui mostra o Odisseu voltando para casa e encontrando sua esposa, Penélope. Né? Ficou 10 anos esperando o cara voltar, durante todo o período que durou, preparação para o início da guerra, a guerra e o retorno dos gregos para casa. Bom, por último, sobre as instituições, né, a forma de se organizar nos gregos, a gente pode dividir em dois. Né? O primeiro é a oikos, o segundo é a polis. Elas são quase que antagônicos, quase que opostos, mas na verdade não. Né? Aparentemente são opostos, mas elas são complementares. Uma coisa complementa a outra. A gente vai ver para frente nas próximas aulas. Mas vamos lá. O oikos.
O oikos é aquilo que diz respeito ao particular, mas não o particular de si, do indivíduo, mas o particular da família. Né? A unidade não é a unidade da pessoa, é a unidade da família, portanto, a unidade do clã. Isso aqui é uma instituição organizativa, política, chamada oikos, mas que envolve a propriedade ou a posse da terra e das ferramentas e dos produtos, dos alimentos, dos animais. A segunda instituição é a polis, né, que é originária das oikos, né? As oikos se unem e constituem a polis. A polis diz respeito ao que é público. Se por um lado a oikos diz respeito ao particular das famílias, a polis diz respeito ao público de todas as famílias que se organizam numa cidade. Por exemplo, né, o oikos organiza o clã e a polis, a comunidade. Oikos, a família, né, o núcleo familiar. A polis é o estado, a cidade-estado. A oikos organiza a unidade, ainda que familiar, e a polis organiza o todo, a totalidade. Né? Então, aqui a particularidade, a unidade, aqui é o que é público, o que é total, de todos. Né? Vamos ver em mais detalhes cada um deles. A oikos, ela tem muitos significados, né? Muitas traduções do grego. Pode significar família, casa, lar, propriedade da família, o que é particular, o privado e o hereditário. Mas percebe que todos eles são relacionados. Porque a questão do indivíduo, como a gente conhece hoje, não existe aqui. O que existe é uma noção. O que é particular é da minha família. A unidade aqui é entendida como a minha família, os meus descendentes, os meus ancestrais. Né? O meu avô, a minha avó, os meus filhos que virão. Certo? Então todos esses temas estão relacionados. Por quê? Isso aqui é anterior à polis, aí, em pelo menos 500 anos, né? É uma Grécia arcaica do século 12 e 13 a.C. O ambiente é rural, portanto, porque as polis ainda não existem. As polis são as cidades. A propriedade familiar começa a se organizar aqui. Então, assim, aquele território difícil de encontrar para o pastoreio, para a agricultura, ele começa a ser dividido entre as famílias. Então, as oikos organizam esse território. Nesse território, há a produção de subsistência com excedente para o comércio, seja a produção agrícola, seja a extração, né, de madeira, de óleos e de outras, de pedras preciosas, seja a produção artesanal, certo? A organização dessa família é uma organização patriarcal, ou seja, não tem o pai, mãe, filhos, nuclear como a gente conhece hoje. Não, existe um patriarca, um homem que ele é considerado o pai de todos. Então não tem o avô, o bisavô. Não. O neto desse cara enxerga ele como um pai. O bisneto desse cara enxerga ele como um pai. Mas e o pai dele de verdade? Não é pai também? Mas é mais irmão, entende? O patriarca, ele tem essa característica de ser o grande pai. E os filhos dos filhos dele são filhos dele também, antes de ser filhos dos filhos dele. Entende? Então, assim, é o pai, o grande pai. Né? Esse conceito é um conceito mais amplo de família. Né? É diferente do que a gente tem hoje. E aí, assim, para organizar essa propriedade familiar, agrícola e comercial e patriarcal, surge o oikonomos, que são gerentes familiares, pessoas que vão organizar quanto deve ser produzido, o que vai ser produzido, quanto de roupa esses artesãos vão produzir, quais ferramentas estão faltando, quais estão sobrando, quem produz, para quê, quando, quanto. Tudo isso são os oikonomos, pessoas mais velhas em geral, com mais prestígio, escolhidas pelo patriarca, mas às vezes sendo ele mesmo, né? E um grupo selecionado pelo patriarca que lidera
oikonomos. Daí a palavra economia, né? Oikonomos, oikonomia. Economia. Organizar a produção, distribuição e o consumo das coisas. Daí que vem a palavra. É uma coisa lá embaixo, né? A gente está falando de polis, vai terminar em política. Polis, poleis, do grego, significa plural, o que é coletivo, o que é de todos, o que é para todos, por todos, né? O ambiente é urbano, ele é organizado num lugar centralizado, estratégico, que serve para reunir a maior quantidade de pessoas mesmo. Dentro desse ambiente urbano, existe a Acrópole, que é um espaço construído, é uma obra pública feita para reunir todos os cidadãos que podem fazer parte dali, não são todos, né? Mulheres não podem, menores de 18 anos não podem, filhos de estrangeiros não podem, estrangeiros, portanto, não podem, né? Tipo, um filho de uma mãe ateniense com um pai de Delfos, não pode. Tem que ser filho de pai e mãe atenienses. O que mais? A Ágora. A Ágora não era um lugar, ela era uma situação. A Ágora é o nome que se dava a toda reunião de cidadãos gregos que iam discutir alguma coisa, certo? E aí surgem as instituições políticas mais ou menos fixas, né, do Estado grego, ou melhor, das cidades-estado grego, que existiam em quase todas as cidades-estado e tinham nomes diferentes de acordo com cada cidade. Mas em geral eram três. A Assembleia, que reunia todos os cidadãos de uma cidade, todos podiam participar, todos podiam falar, dar opiniões, criticar opiniões, sugestões, e todos votavam, né? Então aqui não tinha o político que faz a política lá e aqui a gente fica reclamando da política aqui de... Não, para os gregos a política é uma coisa para todos. A política ela é participado coletivo, participado plural. Então se você participa da polis, você participa, portanto, da cidade e você participa da política. Você faz parte da assembleia. O conselho não, o conselho já não é mais tão democrático assim, né? O conselho ele é formado pelas aristocracias. A polis ela surgiu formada por esses homens aqui, ó, pelos oikônomos e pelos patriarcas. Em cada oikos havia lá um conjunto de pessoas mais importantes, mais influentes, mais velhas, com maior prestígio, que organizaram, né, um conselho de patriarcas, né? Um conselho de líderes da oikos, e eles constituíram a polis, a cidade, né? E por isso formaram um conselho aristocrático, um conselho de aristocratas, ou seja, de pessoas importantes, membros importantes de famílias que têm prestígio e tal, né? Esse conselho aqui, ele funciona com um sistema federativo, cada região manda um representante e eles decidem questões, às vezes consultando o magistrado, às vezes consultando a assembleia, às vezes não, às vezes decidindo com um conselho aristocrático mesmo. E por último tem o magistrado, que são as pessoas responsáveis por organizar as leis, as regras sobre como deve funcionar cada polis, cada cidade. Se quem deve participar de uma ágora, por exemplo, são maiores ou menores de 18 anos, se desrespeitar o deus patrono desta cidade, como Apolo, por exemplo, essa pessoa deve ser presa, deve ser morta, deve ser expulsa, deve ser ostracizada, né? Aí tem o ostracismo, que as pessoas decidem quanto tempo a pessoa deve ficar afastada, como se fosse exilada da cidade, né? E voltava depois de algum tempo. Então é isso, gente. Para terminar, participar de temas coletivos significa participar da polis, participar da cidade. É um conceito válido até hoje, né? A gente tem assim, essa mania de achar que, quando eu falar os políticos, né? Vamos continuar aqui, vai ficar mais claro depois. Platão, que é um filósofo, né, conhecidíssimo, aí diz: o homem ele é um animal político. Ele
ele é um animal que toma parte na polis, ele participa da polis. Portanto, ele é um político. Nós todos somos políticos, né? Essa noção que a gente tem de que, quando você pergunta, o que você acha dos políticos, mano? O cara fala, vocês políticos, todos safados, tudo ladrão, corrupto e tal. É verdade. Mas assim, eles não são os únicos políticos, nós somos também. Quando a gente se organiza de alguma forma para reivindicar algum direito que virar para uma coletividade, não sei, para uma categoria de trabalhadores do metrô, por exemplo, ou os estudantes que lutam para conquistar o direito ao passe livre, né, que é a gratuidade do transporte público para quem é estudante, né? Você não está lutando por uma causa sua, você está lutando por uma causa geral, por uma causa de pessoas que vão usufruir desse direito em toda a polis, em toda a cidade. Né? Então isso é exercer política e fazer isso é ser político. Né? Então todos nós somos políticos de alguma forma. Posso dar aqui N exemplos. Quando você se posiciona, né? Alguém fazia uma piada machista e tal, não sei o que, chamou tal fulana, que vagabunda, né? Não sei o que. E aí você antes ria muito dessa piada, mas você decide que não, tá errado. Você entende o que é o machismo e fala, eu não vou rir disso, e começa uma conversa com esse cara sobre esse problema. Ou não, ou você sabe o que é o machismo e tá nem aí, ou concorda, acha que é isso mesmo, e continua rindo e continua fazendo piada. É uma posição política também. Né? Assim como muitos governantes têm hoje, né? Decidem continuar verbalizando e expressando opiniões racistas, homofóbicas, xenofóbicas. É uma posição política e atinge um coletivo da polis da cidade. É político também. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vamos voltar. Tá. Aqui só para apontar, aula que vem continuaremos falando sobre Grécia Antiga, tá? Aprofundando cultura e influência. Mas vamos voltar lá no exercício que eu quero que vocês façam para a próxima aula. Aí, num próximo vídeo, eu trago a resposta para vocês. O que é anacrônico? Anacrônico é uma coisa que ela está fora do seu tempo. Imagina que você foi ver uma fotografia da sua avó de 1953, sei lá. Aí lá na fotografia aparece sua avó mexendo no WhatsApp, assim, ó, tipo com o touchscreen. Aí você vai olhar e vai ver que postilha logo essa porra assim, mano. Vó! Aí ela tá sorrindo de canto falando, trouxa, te peguei, isso é foto de ontem, eu envelheci ela, coloquei um bagulho aí pra você achar que era do século passado. Enfim, né? Óbvio, não faz sentido uma pessoa há 70 anos atrás usando um smartphone porque ele não existe naquela época, certo? Então a tarefa de vocês é tentar encontrar, tá fácil, pelo menos 2 elementos aí, 2 elementos dessa imagem que são anacrônicos, que não existiam na época da Grécia clássica. Né? Você percebe que tem um pouquinho aqui de estética da Grécia Antiga, né? Ou a roupa do cara aqui tal, né? A arquitetura, a forma da escrita aqui, a tipografia. Mas tem 2 elementos aí que não pertencem ao mundo grego antigo. E essa frase, né? Aí, exercício 1, encontrar 2 elementos anacrônicos. Exercício 2, o que será que o cara que organizou essa imagem, que montou essa imagem, esse meme, ele quis dizer com essa frase? Fuck the police! Isso daí é uma frase muito comum, mas não é polis, né? A frase que você ouve aí nos rap dos Estados Unidos, nas pichações nas paredes por aí, o pessoal do rap, do grafite, do hip hop. Não é sobre a polis que eles estão falando. Ou é? Fica aí a dúvida. Pensem na próxima aula, tentem elaborar alguma coisa sobre isso, tá? Depois eu mando para vocês a forma como vocês devem me entregar, tá bom?
Falou, valeus, espero que tenha gostado aí, até a próxima.